Antes de nós orarmos pela palavra, quero convidar você a abrir a sua Bíblia, lá na carta de Paulo aos Efésios. Deixa aberta lá a sua Bíblia, na carta de Paulo aos Efésios. Vamos ver alguns versículos ali, e vamos caminhar aqui num princípio, algo que Deus tem falado ao nosso coração. Amém? Irmãos, então, antes de lermos a palavra, hoje nós queremos falar um pouco sobre a igreja, sobre como que a Bíblia trata a igreja. Antes de nós falarmos como que a igreja é, eu gostaria de fazer assim uma breve introdução dizendo o que a igreja não é. Amém? Então, o que a igreja não é? Por exemplo, a igreja não é um prédio. Talvez se nós sairmos ali agora, aqui na praça, do lado de fora, e pegar uma pessoa que está andando e falar assim, escuta, o que é uma igreja? E ele talvez aponte, aqui tem uma igreja evangélica, a igreja cristã bíblica, até escrito aí na parede. Se nós estivermos lá no centro da cidade, perguntar o que é a igreja, talvez ele aponte para a igreja católica, da matriz, fala assim, aquilo ali é a igreja. Aí as pessoas veem a igreja como um prédio. Eu sei que você talvez não tenha essa visão, mas muitas pessoas por aí têm essa visão. Agora, a igreja também não é uma instituição. Como assim, pastor, uma instituição? Por exemplo, nós somos a igreja cristã bíblica, temos um estatuto, temos temos uma ata de fundação, temos uma diretoria estabelecida, temos um CNPJ, temos conta no banco, está tudo certinho. Uma igreja legalizada, e várias igrejas são assim. Isso é visto aos olhos do governo, aos olhos da lei, como uma organização, como uma instituição. Mas a igreja não é uma instituição. A igreja não é a igreja presbiteriana, batista, Assembleia de Deus e tantas outras, cristã bíblica, não importa o nome. Nós muitas vezes temos a tendência de olhar a igreja como uma instituição. E a igreja não é uma instituição. A igreja também não é um clube. Um clube é um lugar onde nós vamos nos entreter, onde nós vamos nos divertir, onde nós vamos jogar alguma coisa, praticar um esporte, vamos estar na piscina agora no calor, desfrutar de um tempo, vamos para um quiosque, reunir os amigos, fazer um churrasco. A igreja não é um lugar de entretenimento, um lugar onde nós vamos apenas para encontrar os amigos e passar um tempo agradável com pessoas que nós gostamos, que falam coisas agradáveis. Então, nas minhas conversas com a minha esposa, muito tempo atrás, a Adriana sempre me dizia isso. A Adriana tem um bordão que todos conhecem. Tudo é o quê, irmãos? Tudo é espiritual. Esse é o bordão da minha esposa. Então, a Adriana fala para mim assim, Marcelo, eu não quero participar de um clube. Ela sempre falou isso. E isso sempre foi muito martelado na minha cabeça. Da visão de que quando nós falamos não quero participar de um clube, irmãos, é muito bom, é verdade que nós estamos aqui com pessoas agradáveis, é verdade que nós passamos um tempo gostoso com pessoas que amamos, mas não apenas isso, irmãos, nós não somos um clube, porque nós temos uma aliança, um clube tem um propósito, a igreja não pode ter o mesmo propósito que um clube. Também a igreja não é um ônibus. Parece estranho isso, mas o que é um ônibus? Um ônibus é aquele lugar onde você entra e todos vão para o mesmo destino. Quando você entra num ônibus daqui com destino a São Paulo, então você entra ali, está todo mundo junto no mesmo lugar, sentado no mesmo ambiente e indo para o mesmo destino. A igreja não é isso, um povo que mal se conhece, sentado dentro de um templo, de uma igreja, de um lugar, não importa, obedecendo uma instituição e indo para o céu. E as pessoas vão como se estivesse viajando, nem se conhece. Você entra no ônibus, você não conhece a pessoa que está do seu lado. Você não se importa com ela. A única coisa que você sabe é que ela está indo para o mesmo destino que você. Amém, irmãos? A igreja não é um ônibus, onde você olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim, bom, eu não sei o nome do irmão, eu acho que ele está indo para o céu. Ou pelo menos está tentando ir, Eu não sei o nome dessa pessoa, não conheço, não me interessa. A igreja não é isso. A igreja é muito mais. Talvez se nós fôssemos transportados num túnel do tempo, irmãos? Às vezes você consegue viajar comigo aí no túnel do tempo, você é transportado lá para Jerusalém, quando a igreja começou, lá na igreja primitiva, e você chegasse para algum irmão e perguntasse assim, o que é a igreja? O que será que ele falaria? Ele não ia apontar um templo, um prédio, um edifício,
porque não existia. Ele também não iria apontar uma instituição, porque não existia. Ele talvez fosse assim: a igreja é um povo chamado por Deus, um povo que tem aliança com o Pai em Cristo Jesus, um povo chamado para fazer a diferença. É um povo que ama, um povo que anda em amor, é um povo que caminha, é uma família. A igreja é um povo diferente. Vocês concordam comigo? Então, quando nós olhamos estas realidades e nós começamos aqui a olhar para a carta de Paulo aos Efésios, nós vemos aqui algumas coisas que Paulo afirma sobre a igreja. É claro, irmãos, que o assunto é extenso e nós não temos o propósito de exaurir tudo, de falar tudo. É difícil, sempre seria uma aula grande, um assunto grande, mas eu acho que nessa noite Deus quer falar aos nossos corações sobre algo que eu tenho certeza que vai ministrar a minha vida, já tem ministrado a minha vida e vai ministrar também a sua vida em nome de Jesus. Vamos orar então por essa noite, por essa palavra. Amém? Pai, obrigado por este tempo. Nós queremos agradecer o Senhor porque o Senhor nos trouxe até aqui. Oh Deus, o Senhor então vai nos conduzir ainda neste período agora que vamos estudar a sua palavra juntos, e nós clamamos para que a mão, a bênção e o teu cuidado estejam sobre nós, ó Deus, trazendo a nossa mente cativa à palavra do Senhor. Nós nos levantamos contra toda artimanha maligna, contra todo espírito que quer roubar a atenção do nosso povo, da nossa mente, roubar a nossa atenção, ó Pai, para nos levar a perder aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Que o teu Espírito ministre aos nossos corações, em nome de Jesus. Então aí em Efésios, o apóstolo Paulo faz algumas afirmações sobre a igreja. E eu gostaria de começar lendo Efésios capítulo 2, versículo 18. Amém? Efésios 2, 18. Pois por meio dele, por meio de Jesus Cristo, tanto nós como vocês temos acesso ao Pai por um só Espírito. Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Olha que coisa tremenda, irmãos. A Bíblia aqui diz então que por meio de Jesus nós temos acesso ao Pai, ao mesmo Pai. Nós temos acesso ao mesmo Pai, portanto, já não somos mais estrangeiros ou pessoas desconhecidas, pessoas estranhas. Nós somos membros da família de Deus. Aleluia. Irmãos, então eu quando era jovem, adolescente, já faz bastante tempo, mas eu lembro que eu gostaria de casar, né? O meu sogro fazia uma brincadeira, que falava assim, ele falava para a Adriana, assim, Adriana, você nascer pobre é destino, né? A pessoa nasce, não escolhe. Quando nasce, ela nasce na família. Agora, casar com pobre, já é burrice, né? É uma escolha errada. Quando ela estava para se casar comigo. Então, meu sogro fazia essa brincadeira. Toda brincadeira tem um fundo de verdade, né, irmãos? Então, vai casar com ele, escolha sua, né? Não tem nada. Eu lembro que quando eu era jovem, adolescente, eu pensava assim, puxa vida, será que eu vou me casar com uma mulher rica? Já pensou uma mulher que vai ter uma mansão na praia? Com uma piscina assim maravilhosa, beira, né, com pé na areia. Já pensou se eu casar com uma mulher dessa? Já pensou se eu caso com alguém, né, que vai ter uma família com uma fazenda ou com mansões no campo, com aqueles carrões, quem sabe até tem um helicóptero para a gente dar uma volta. Alguém já pensou isso aqui, irmãos? Deixa eu ver. Levanta a mão, faz assim, se você já pensou assim. Obrigado, irmão. 1 lá, deixa eu ver, 2... Quem dá mais aqui? Ninguém? Só eu? 3, obrigado, irmão. Aleluia. Não é só eu que viajava, vocês viajavam também, né? Ó, os solteiros que estão aí firmes, dá tempo de sonhar ainda, irmão. Quem sabe, né? Não esquece do seu pastor, tá? Quando você casar com o cara rico, estiver naquela mansão, aquele churrasco, picanha todo final de semana, vou lembrar do pastor Marcelo. Não é? Amém? Então, eu sonhava, quem sabe, né? Quem sabe um dia a gente tem uma experiência dessa. Na verdade,
Deus nos chama para ser membros da família dele, irmãos. Ele é o Criador dos céus, da terra, de todo o universo. O nosso Deus é santo. A sua família é um lugar de cura. A família de Deus é um lugar de bênção, é um lugar de prosperidade, é um lugar onde nós somos redimidos. A família de Deus, quando estamos inseridos ali, nós somos perdoados, nós somos abençoados. Nós temos por pai um pai que é santo, perfeito, maravilhoso, Criador dos céus e da terra, irmãos, dono do ouro, dono da prata, um pai que nos acolhe, um pai que não nos lança fora, um pai que nos cura, que nos abençoa. Somos membros da família de Deus. E ele então nos dá acesso à mesma família. Irmãos, a igreja, então, quando nós olhamos para a palavra, a igreja é apresentada como uma família. Família é um lugar de bênção, amém? Olha só Efésios 3,14. Paulo diz: por essa razão eu ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra. Ou seja, irmãos, nós recebemos o nome do Pai. Toda a família recebe o nome do Pai. O meu sobrenome é do meu pai. Nós temos o nome do Pai. Nós temos acesso ao mesmo Pai, somos família. Irmãos, temos uma aliança com o Pai através do sangue de Jesus. Nós então somos igreja. E a família cuida, irmãos. A família, ela tem um olhar para aqueles que precisam de cuidado. A família, ela é um lugar de bênção, um lugar de cura, um lugar onde nós recebemos de Deus, um lugar onde os membros se ajudam, estamos juntos. Assim é a família. Irmãos, eu vou ter que contar algo aqui. A minha filha está aqui hoje, o meu genro também, então vou ter que contar, não tem jeito. De manhã eu contei, eles não estavam, agora estão aí. Vai ficar gravado isso para a eternidade, para minha neta ver quando for mais mocinha. Irmãos, outro dia eu fui no shopping com a Flávia. Estava a Flávia e a Fernanda, minhas duas filhas, o Júnior também, meu genro, marido da Fernanda. O Marcelo não estava, a Adriana também não podia estar, então estava eu com a Olívia no colo. E depois de, irmão, tanta roupa, eu não sei quantas, a Fernanda levou tanta roupa para aquele provador, que eu não sei nem como é que não prenderam ela, irmãos. Porque antigamente parece que você podia entrar com 5 peças de roupa só, né? Agora não sei como é que está, irmão, mas ele levou tanta roupa, experimentava e olhava, e vinha e saía, mostrava para o Júnior e voltava, pegava mais. Eu falei, não é possível. E a Olívia começou a ficar inquieta. A gente já estava um tempo ali, eu com a Olívia no colo, né, minha netinha, que vai fazer 5 meses daqui a pouco, já faz um tempo isso, então a Olívia estava inquieta, e eu com ela no colo, e ela começou a resmungar, e eu já não tinha mais o que fazer com ela, já ia para o espelho, já botava a roupa na mão dela. Ela ainda não se interessa por vestido, por roupa, por camiseta, ainda não, né? Quando ela ficar mais mocinha, eu acho que ela vai gostar do shopping, mas ela já estava cansada. Então ela estava cansadinha, e ela estava irrequieta, eu não tinha mais o que fazer com ela. Aí eu olhei para o Júnior e falei assim: Júnior, tem algo para fazer aqui, você vai ver como é que funciona. Aí ele olhou para mim assim, e falou assim: repara na experiência do seu sogro. Aí eu peguei a Olívia, que eu estava com ela de pé, né, irmãos? Imagina, ela estava de pé, com o microfone aqui. Aí eu peguei e deitei ela como se fosse fazê-la dormir. A hora que eu deitei, irmãos, essa menina começou a gritar. Ficou brava. Eles ficam bravos, né? Quando é bebezinho, ficou brava na hora, irmãos. Mas não deu 1 minuto, não deu 30 segundos. A Flávia largou todas as roupas que ela estava experimentando, largou tudo, ela veio correndo, foi lá fora para ver o que estava acontecendo com a Olívia. Aí eu dei uma piscadinha para o Júnior, só, irmão, é rápido o negócio. Agora é interessante que as pessoas que estavam, e tinha bastante gente naquela loja, as pessoas não se incomodaram. Ninguém veio ver o que estava acontecendo. Ninguém se preocupou em saber por que aquela criança estava chorando. Pessoas passaram do meu lado normalmente, como se nada estivesse acontecendo. E outros talvez deram uma olhada, mas não se preocuparam. Por quê? Porque não são família da Olívia. A mãe dela veio. Sabe por quê? Porque é família. Irmãos, a família tem esse cuidado, o familiar tem este olhar. A igreja é uma família. Nós temos que ter este olhar uns para os outros. Nós temos que ter este cuidado uns para os outros.
Nós temos que ter então esse entendimento de que somos membros de uma mesma família, temos acesso ao mesmo Pai. E eu gostaria de falar algo aqui importante nessa noite, para que você não perca aquilo que Deus quer falar ao nosso coração. Nós não estamos aqui falando da igreja A, B, C, D, nem da nossa igreja. Não quero falar da igreja cristã bíblica. Sabe por quê? Porque talvez nós sejamos tentados, essa igreja não cuidou de mim. Ou então a igreja da onde eu vim não cuidou de mim. Irmãos, não é esse o propósito, eu não quero falar destas coisas, eu quero que eu e você tenhamos a percepção de como nós estamos agindo. Nós somos a igreja é um povo, e esse povo somos nós. Eu não quero julgar a atuação do pastor Fabiano, eu não quero julgar a atuação do Cláudio, da Lala, ou do Everton, do Marcos, não, eu não quero, eu quero que esta palavra hoje fale comigo, eu quero ouvir o que está sendo dito, e eu quero então ver se eu estou vivendo como a igreja preciso viver. Eu quero saber se eu estou tratando a igreja como ela merece ser tratada, se eu estou vendo e percebendo aquilo que Deus tem para a sua igreja, da qual eu faço parte. Então, se Deus tem algo para a igreja viver, eu preciso viver isso, eu preciso entender isso, e eu preciso ter um coração disposto a viver tudo aquilo que Deus tem para nós como igreja. Amém? Então não é para você julgar o irmão do lado, não é para você julgar o seu líder de ministério ou aquele que está no seu grupo de relacionamento, não. Coloque essa palavra para você. E se você se sentir tentado a julgar os outros, irmão, repreende na hora. Não, hoje eu não vou pensar no Félix, vou pensar em mim. Hoje eu não vou pensar no Pedro, não, hoje eu vou pensar em mim, como eu estou agindo. Então a igreja é uma família, eu tenho visto a igreja como uma família. Eu tenho prazer de estar com a igreja, com os meus irmãos em Cristo. Como Jesus disse, olha, eu estava desejando ansiosamente tomar essa ceia. Antes aqui do meu sofrimento, eu desejava estar com vocês. Nós temos desejado estar com os irmãos. Será que as lutas, as angústias, as alegrias e as vitórias são compartilhadas num ambiente de família da igreja? Será que é uma utopia ou um sonho inalcançável? Será que é um exagero dizer, irmãos, que nós somos família? Não é um exagero, irmão, é bíblico. Nós não podemos entrar e sair de uma reunião como essa, como se fôssemos pessoas num ônibus que estão indo para o mesmo destino, mas que não se conhecem. Esse não é o modelo. Não é o modelo de Deus para nós. Nós não podemos simplesmente assistir um culto como espectadores. Até podemos. É claro que pode. Isso pode. Mas será que este é o final? Ou será que Deus tem para nós um envolvimento como família? Será que nós vamos entrar na igreja como entramos no ônibus? Esperando acabar o culto, chegou no nosso destino, no final do culto, vamos sair e vamos embora para casa para passar uma semana alheios à vida da igreja. Não participando das atividades, não me preocupando com o outro, não, como tem sido a nossa vida, como eu enxergo a igreja do Senhor, como eu enxergo aquilo que Deus tem colocado nas minhas mãos, como eu tenho percebido, qual é o modelo que eu estou vivendo. Será que a minha família, quando olha para mim, vê que eu sou uma pessoa que ama a igreja? Será que os meus filhos, quando olham para mim, percebem que eu sou um homem, um pai, um marido que ama a igreja? Será que quando as pessoas olham para mim, lá de fora, percebem que eu sou alguém que tem uma família que ama a igreja? Jesus disse que nós seríamos conhecidos pelo amor que temos uns pelos outros. Será que nós somos conhecidos pelo amor que nutrimos uns pelos outros, como família, como igreja? Então, anos de 2020 e 2021 foram anos muito difíceis, e a pandemia roubou de nós este sentimento de estarmos juntos, de estarmos congregando com alegria, de estarmos nos reunindo como igreja, como família, eu me alegrar na vida do irmão, eu me alegrar na comunhão com o irmão, estar junto com ele, louvando a Deus, glorificando a Deus, lutando as suas lutas, chorando com aqueles que choram e me alegrando com aqueles que se alegram.
Será que temos esta percepção de que somos família? E eu queria então ir para o segundo tópico aqui que Paulo fala sobre a igreja lá em Efésios. Capítulo 1, versículo 22. Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés, dos pés do Senhor Jesus, e o designou cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas, em toda e qualquer circunstância. A igreja também é o corpo de Cristo. Efésios 4:15. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida que cada parte realiza a sua função. Irmãos, somos membros de um mesmo corpo. A igreja aqui é tratada como um corpo de Cristo. Jesus é a cabeça. Nós somos membros deste corpo. E quando nós olhamos então este exemplo que Paulo fala, que somos o corpo, que esse corpo, pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Irmãos, cada parte tem que realizar a sua função. Cada parte tem que trabalhar para edificar o corpo. Cada parte do corpo é importante. Cada parte tem a sua função e tem o seu lugar. Irmãos, o meu trabalho na igreja, ele pode ser substituído. Hoje eu sou pastor. Irmão, se eu mudar de cidade, se eu me aposentar, se eu for para qualquer coisa, para qualquer lugar, Deus levanta outro pastor para estar no meu lugar. Já temos pastores que poderiam facilmente assumir a minha função, e o meu trabalho é facilmente substituído. O seu trabalho também, irmão, eu preciso dizer isso para você, o seu trabalho também é substituível. Nós temos aqui o Félix e a Regina que cuidam da área social. Glória a Deus, tem trabalhado com amor, mas se por acaso eles quiserem mudar de função, Deus vai levantar outra pessoa, o trabalho deles pode ser substituído. O Pedro tem dado aula aqui na classe de fundamentos, com excelência, com alegria, tem servido, mas se ele não puder dar aula, irmão, outra pessoa pode dar aula, o trabalho dele pode ser substituído, mas o Pedro, o Félix, eu sou uma pessoa não pode ser substituída, ela tem o seu valor. Você tem o seu valor, você tem a sua graça, Deus deu uma graça para você. Você tem um dom que você pode então colocar a serviço da igreja. Você tem algo de Deus na sua vida, você tem algo, irmãos, que é insubstituível, ninguém pode substituir você. O seu sorriso é só você que sabe dar, irmão. Amém? O seu olhar, o seu carinho, a sua palavra, a sua percepção, é só você que pode dar. É só você que pode fazer algo. É só você que pode mudar algo, é só você que de repente sabe fazer aquilo. Você não é insubstituível. Cada parte do corpo, quando faz a sua função, o corpo é edificado. O corpo edifica a si mesmo. Então, a palavra também trata desse assunto. Eu gostaria de ler lá em 1 Coríntios capítulo 12, é um texto longo. Então, quero pedir para você abrir a sua Bíblia lá em 1 Coríntios capítulo 12. Vamos ler a partir do versículo 14. Eu vou até tomar um copinho d'água aqui, irmão. E eu vou deixar a Bíblia falar por si mesma, amém? Tenho certeza que Deus vai ministrar aos nossos corações através deste texto. Somos um corpo. 1 Coríntios capítulo 12, a partir do versículo 4. Vamos lá? O corpo não é feito de um só membro, mas de muitos. Se o pé disser, porque eu não sou mão, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Se o ouvido disser, porque eu não sou olho, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo.
Se todo o corpo fosse olho, onde estaria a audição? Se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Verso 18. De fato, Deus dispôs cada um dos membros do corpo segundo a sua vontade. Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim, há muitos membros, mas um só corpo. O olho não pode dizer à mão, não preciso de você. Nem a cabeça pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Irmãos, na verdade, quando alguém se isola, é como se ele estivesse dizendo, não preciso de você. Quando alguém acha que tem suficiência em si mesmo, quando alguém não quer participar das atividades da família cristã, quando alguém não se interessa por aquilo que a igreja está fazendo, quando alguém nem cogita a possibilidade de fazer parte de um evento, nem cogita a possibilidade de estar aqui no sábado, dia 18, para estar vendo o musical de Natal que os irmãos estão preparando. A pessoa nem pensa, não é que ela não pode vir, ela nem cogita, sabe por quê? Porque o negócio dela é vir no domingo, fazer a sua obrigação e depois ir embora. Não é esse tipo de igreja que o Senhor sonha para mim e para você. O Senhor sonha para nós fazermos parte de um corpo. Nós não podemos dizer, olha, porque o olho não pode dizer à mão, eu não preciso de você. Quando você nem cogita a possibilidade de participar de um grupo de relacionamento, onde a igreja então ela se divide em grupos menores, para estarmos juntos, tendo comunhão, desfrutando de um tempo maravilhoso, na presença do Senhor, junto com pessoas, com irmãos próximos a pessoas. Quando a pessoa nem pensa nisso, querido, nem pensa nessa possibilidade. Na verdade, o que ela está dizendo assim, eu não preciso de vocês, pastor Marcelo, pastores, líderes, por que vocês ficam inventando esse negócio de grupo de relacionamento? Para que inventa sala de oração? Para que inventa evangelismo na praça? Por que vocês ficam inventando essas coisas? A igreja tem um monte de coisa. Irmãos, na verdade, isso tudo são situações onde nós estamos juntos, servindo o Senhor. Há uma direção da igreja, da família, para que nós vivamos juntos em unidade. Então, como diz aqui, o olho não pode dizer à mão, eu não preciso de você. Nem a cabeça pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Ao contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos são indispensáveis. E os membros que pensamos serem menos honrosos, tratamos com especial honra. E os membros que em nós são indecorosos, são tratados com decoro especial. Enquanto os que em nós são decorosos não precisam ser tratados de maneira especial. Mas Deus estruturou o corpo, dando maior honra aos membros que dela tinham falta, a fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. Quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Quando um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Ora, vocês são o corpo de Cristo e cada um de vocês individualmente é membro desse corpo. Irmãos, quando alguém sofre, todos os outros sofrem com ele. Esta é a ideia. Eu lembro de quando eu entrei na igreja. Eu era recém-casado, sem filhos. E eu participava de um grupo de casais onde tinha um amigo, um casal já mais velho que nós, com 4 filhos. E eu lembro que aquele irmão ficou desempregado. Você imagina, a esposa dele não trabalhava. Aquele irmão ficou desempregado com 4 filhos. Adolescentes e menores, nenhum dos filhos também ainda trabalhava. E eu lembro, irmãos, eu vim de uma vida onde os meus amigos eram pessoas da minha idade, onde as pessoas que eu conhecia, que eu convivia, eram pessoas do meu trabalho, com formação acadêmica, com formação universitária, eram colegas de trabalho, pessoas, Adriana e eu, vivíamos assim com jovens como nós, sem filhos, era tudo legal. De repente eu fui inserido na igreja e caí num grupo onde tinha um homem com 4 filhos. E esse irmão trabalhava na fábrica, não tinha formação universitária, não tinha um emprego firme, não tinha uma formação forte, um sustento. E esse irmão então se viu desempregado. E eu lembro, queridos, como se fosse hoje,
quando eu comecei a orar na minha casa, me veio uma tristeza, uma angústia, e eu comecei a chorar diante de Deus, e falei assim: Senhor, como é que vai ser a vida do irmão fulano? Como é que vai ser a vida dele? O cara com 4 filhos, a esposa dele não trabalha, como é que ele vai sustentar a sua casa? Eu lembro, irmãos, que eu chorando depois, eu falei assim: meu Deus do céu, ontem, um tempinho atrás, eu estava num ambiente onde vivia uma coisa, e hoje eu fui inserido na família de Cristo, e é completamente diferente. Eu estou chorando por pessoas que nem fazem parte do meu círculo familiar ou do meu círculo de amizade, não faziam, e agora estou inserido num contexto. E eu lembro então que Deus sustentou esse irmão, sustentou a sua casa, e depois Deus abriu uma porta de emprego. Eu lembro que esse irmão tinha um carrinho, e ele começou a vender marmita, começou a encher o carro dele de marmita e levar para as obras, e Deus foi sustentando ele. De repente abriu uma porta de emprego e ele foi suprido naquela época. Mas o que me chama a atenção hoje, quando eu olho para trás, é que nós tínhamos um senso de família, nós tínhamos um senso, uma responsabilidade uns pelos outros. Qual foi a última vez que você chegou às lágrimas orando por alguém que está passando fome? Qual foi a última vez que você chegou às lágrimas orando por um irmão que está desempregado? Qual foi a última vez que você se incomodou com um irmão que está passando por uma luta na sua família? Talvez o seu filho, a sua filha estejam em dificuldades, talvez alguém está enfermo, o pai, a mãe está doente, está com dor, está numa situação difícil, e faz parte ali, você então se importa com aquilo, e você chora, e nós oramos, e nós clamamos a Deus por pessoas que fazem parte do nosso círculo familiar. Irmãos, o chamado de Deus para mim e para você é que nós venhamos a nos importar com aquele que está do nosso lado. A pandemia quis roubar isso de nós, nos isolou nas nossas casas, nós não temos mais comunhão com amigos, não temos mais comunhão com a igreja, não temos mais alegria de estarmos juntos. Mas o que Deus tem falado para mim nesses dias é que nós precisamos voltar, querido, a nos incomodar, a chorar com aqueles que choram, precisamos voltar a nos alegrar com aqueles que se alegram. Precisamos ter os olhos um pouco para fora, não apenas para nós, não apenas para as nossas necessidades, mas, irmãos, entender o que a Bíblia diz, quando nós devemos caminhar com o irmão, devemos orar uns pelos outros, devemos nos importar com outros. A palavra também fala sobre um cuidado que nós devemos ter, lá em Colossenses capítulo 3, versículo 15, gostaria de ler também. Que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Somos membros de um só corpo. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo, ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria, e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. Irmãos, este lugar é o lugar da igreja. Olha só o que Paulo está escrevendo para a igreja: habite ricamente em vocês a palavra de Cristo, ensinem e aconselhem-se uns aos outros. Ensinem-se e aconselhem-se uns aos outros. Glória a Deus pelo culto, irmãos. Eu não estou dizendo que o culto não é importante, o culto é importantíssimo, porque é que Deus libera a palavra profética. Quantas vezes eu fui ministrado pelos irmãos através do culto? Como eu sempre digo, muitas vezes eu chego na sexta-feira para orar, irmãos, e às vezes eu passo a semana corrida, aquela luta, dificuldades, angústias, e tem dia que eu chego aqui, ajoelho e falo assim: Deus, ministra na minha vida através desses irmãos que vão pregar, através, Pai, dos irmãos que estão ministrando a canção. Como eu fui ministrado nessa sexta-feira. Eles cantaram uma canção que talvez muita gente conheça, eu não conheço. O Tiago e o pastor Fabiano cantaram uma canção que o Senhor mostrou um rio de águas cristalinas, do outro lado está a árvore da vida, toda a dor vai acabar, irmãos. Aleluia. E eu comecei então a me alegrar ouvindo isso. E de repente a canção ela foi crescendo, e aí se tornou então, irmãos, um clamor: Maranata, Maranata, ora vem, Maranata. E aquele clamor, irmãos, por algo de Deus
que vai acontecer, que nós vamos estar com Ele para sempre. Irmãos, aquilo foi enchendo meu coração de alegria, eu fui sendo confortado. Irmãos, nós precisamos estar num lugar onde nós podemos ser ministrados uns pelos outros. O culto é uma bênção, claro que é. Às vezes a palavra ministra ao nosso coração, glória a Deus por isso. Mas este lugar aqui, de ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria, conforme a palavra que habita ricamente em nós. A palavra habita em nós, habita na igreja. A palavra não precisa habitar ricamente no pastor. A palavra não precisa habitar apenas nos pastores, nos professores, nos líderes. Não, a palavra precisa habitar ricamente na igreja. A igreja precisa ser cheia da palavra. E a Bíblia diz então, ensinem e aconselhem-se uns aos outros. Irmãos, é um lugar da comunhão. Amém? É um lugar onde nós temos comunhão com a família, onde nós estamos juntos como igreja, onde nós olhamos nos olhos, onde nós rimos, onde nós choramos, onde nós nos alegramos, onde nós oramos, conhecemos as lutas. Eu não sei a sua luta, irmão. Como pastor, eu sei aqui a angústia e a luta de alguns. E eu quero perguntar para você nessa noite, quem conhece as suas lutas? Quem conhece as suas angústias? Quem conhece a sua preocupação com a vida financeira da sua casa? Quem conhece a sua luta, a sua angústia em relação a um filho, a uma filha? Quem conhece talvez a dificuldade que você pode estar passando no seu casamento, no seu relacionamento? Irmãos, nós muitas vezes não nos conhecemos, não sabemos, estamos isolados, estamos juntos, mas estamos como se estivéssemos dentro de um ônibus indo para o céu, sem conhecer as lutas, as angústias, esperando chegar lá. Irmão, nós vamos chegar lá, glória a Deus, mas nós precisamos desfrutar da viagem, e a viagem, conheça a pessoa que está do seu lado, saiba o nome dele, saiba as lutas, no lugar da comunhão, o lugar, irmãos, onde nós então choramos com aqueles que choram, nós nos alegramos, nós podemos ensinar e ser ensinados. Veja aqui, ensinem e aconselhem-se uns aos outros. Não é apenas ensinar, não, querido, é aprender. É aprender. Irmãos, eu aprendo com vocês. E eu vou falar de algo aqui, né? O Chicão está aí, né? Cadê o Chicão? O Chicão está lá. Há anos, irmãos, nem lembro quando foi. Talvez ele nem lembre disso. Tínhamos aqui o nosso grupo de homens, o Chicão trabalhava de segunda, das 2 às 10, então nós criamos um grupo de relacionamento para homens de manhã, e eu comecei esse grupo, e nós nos reunimos, e o Chicão vinha nesse grupo, e um dia nós estávamos ali orando, e eu lembro que nós começamos a orar pela nossa família, começamos a orar, e eu lembro, irmãos, numa oração simples, com 4 homens, 3, 4 homens reunidos, orando. Eu lembro do Chicão, o Chicão se jogou de joelhos na sala, e ele começou a clamar pela vida da sua casa, pela vida da sua família. Irmãos, eu fui profundamente impactado. Eu nunca falei isso para você, mas eu quero dizer hoje, aquela sua atitude quebrantou meu coração, irmãos. Nós somos quebrantados quando nós vemos alguém, o Tiago aqui, sexta-feira, quando ele começou a cantar essa música, eu te amo mais que tudo. Na hora que acabou, irmão, eu estava enxugando as lágrimas. Talvez você não tenha percebido, mas eu percebi, e isso encheu meu coração, irmãos, de alegria, de ver um jovem chorando na presença de Deus. Ministra ao meu coração, ver um homem, um pai de família, se jogar de joelhos na frente de outros homens, para clamar a Deus pelo favor da sua casa. Isso ministra ao meu coração, de que eu estou caminhando com homens de Deus, com mulheres de Deus, e eu aprendo com vocês, irmãos. Nós podemos aprender, mas se eu me colocar apenas no púlpito para pregar, irmãos, eu fui numa igreja na Bolívia quando eu trabalhava. Eu trabalhava num lugar que me proporcionou a viagem, e eu fui para a igreja na Bolívia, fui assistir um culto, e era um cinema, irmãos, uma igreja enorme, cheio de coisas, cheio de gente, glória a Deus, um culto maravilhoso, mas de repente, a hora que for começar a palavra, irmãos, abriu a cortina, e o pastor então, ele sai da cortina, ele veio aqui, irmãos, se colocou no púlpito,
E ele pregou, uma palavra boa, pregou. A hora que ele terminou, ele virou as costas e entrou de novo lá pela cortina e foi embora. O pastor não tinha contato com o povo. Depois, no trabalho, na universidade que eu estava, eu conheci um irmão que era daquela igreja. Eu perguntei, como é que era o pastor? Ele, não, ninguém tem contato com o pastor. O pastor, ele sai do fundo, ora, prega, e depois ele entra e vai embora. Irmãos, eu não consigo viver assim, irmãos. Eu preciso do contato, eu preciso do seu carinho, eu preciso do seu confronto, eu preciso da sua vida, eu preciso daquilo que Deus colocou em você, irmão. Eu não estou aqui apenas para ensinar, eu estou aqui para ser ensinado. Eu não estou aqui apenas para pregar, eu estou aqui também para ouvir a pregação de Deus através da sua vida. Irmãos, glória a Deus por isso, porque a Bíblia então diz que nós podemos ensinar uns aos outros. Irmãos, há irmãos que me confrontam, que falam assim, pastor, isso daqui, como é que vai ser? Pastor, e essa situação, como é que vai ser? Que me confrontam mesmo, e eu dou glória a Deus por isso, nenhum problema, irmão. Faz parte da família ser confrontado, faz parte ser consolado, ser abraçado, ser estimulado, ser cobrado, tudo isso faz parte, isso é crescimento. Agora, se ninguém pode cobrar você, se ninguém pode cobrar responsabilidade de você, se ninguém pode te confrontar, se ninguém pode falar assim, irmão, você tem tratado mal a sua esposa, minha irmã, você tem sido insubmissa, olha querido, cuidado com a fofoca, se ninguém pode te confrontar, como é que vamos aprender, irmãos? Mas se eu e você entendemos que precisamos nos colocar neste lugar onde a igreja é uma família, a igreja é uma família, e a família cuida dos seus, família é um lugar de cura, o lar é um lugar de aconchego, a igreja, irmãos, tem que ser um lugar de aconchego, onde eu vou chegar e eu vou ser eu mesmo, aqui na minha casa, irmãos. Quando eu chego com a minha esposa, eu sou eu mesmo. Eu chego, já arranco o sapato, já boto uma bermuda, né? Se tiver calor, eu fico sem camisa. Sou eu mesmo, irmãos, lá na minha casa, é uma delícia. Eu falo com a minha esposa, eu não preciso ficar medindo palavras. Eu posso conversar com ela, expor meus sentimentos, e ela também, porque somos família. Somos família. A igreja é uma família. É um lugar onde você pode chegar, irmão. É claro que você não vai chegar aqui de chinelão, de bermuda, de qualquer jeito. Não é isso que eu estou dizendo, né, irmão? Já tem irmão dando glória a Deus aí, que eu conheço. Né? Mas eu estou dizendo um ambiente onde você pode ser você mesmo. E ao ser você mesmo, você pode ser repreendido. Qual o problema? Nenhum, irmãos. A Bíblia diz que o sábio ama a repreensão. Amém? Aquele que vai alcançar um coração sábio, ele ama a repreensão. Seja você mesmo. E se você for repreendido, glorifique a Deus, porque Deus está cuidando de você através da sua igreja, através da sua família. O corpo é isso. Como é que a Bíblia diz, se um é honrado, todos se alegram com ele. Então, se o pastor Fabiano for honrado, eu vou me alegrar com ele, eu não vou ficar com inveja dele. Não tem sentido. Não tem sentido eu ficar com inveja de alguém que chegar aqui e pregar bem. Irmão, se a pessoa chegar aqui no meu lugar e pregar melhor do que eu vou dar glória a Deus. Sabe por quê? Porque ele está pregando para minha esposa, ele está pregando para minha neta, ele está pregando para minha família. E se ele estiver pregando melhor que eu, glória a Deus que seja muito melhor do que eu, irmãos. Não posso ter inveja disso, eu não posso ter inveja de alguém crescendo no louvor, eu não posso ter inveja, ciúmes de alguém que Deus está levantando, de um pastor que Deus vai levantar, pelo contrário, eu vou glorificar a Deus. Se ele está sendo honrado, eu estou sendo honrado junto com ele, sabe por quê? Porque eu e ele somos família, somos um só corpo. Qual é a sua visão sobre família? Você valoriza a família de Deus? Como você tem visto a igreja? Como eu disse, e volto a dizer, hoje não é um dia para a gente ficar julgando a igreja, ficar julgando os pastores, ficar julgando a liderança. Não. É eu. Como que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Alguns anos atrás, alguém chegou para mim e falou assim, olha, a igreja tem levantado líderes sem cuidado nenhum. E eu falei para o irmão assim, como assim, irmão? A igreja somos nós, está dizendo eu tenho levantado líderes sem cuidado? A pessoa que você está questionando, eu conversei com o líder dele, eu conversei com o discipulador dele,
E tanto o líder quanto o discipulador disseram que ele estava apto a assumir uma responsabilidade. Ele assumiu essa responsabilidade e ele errou, teve problemas familiares, ele teve dificuldades. E nós então o retiramos dessa responsabilidade e estamos cuidando dele e da sua família. Mas quando você diz que eu tenho levantado líderes sem nenhum cuidado, eu quero te perguntar, você hoje é um líder, quem é que você está levantando? A responsabilidade de levantar um líder é minha, irmãos. Eu que vou levantar um líder para o seu grupo de relacionamento? Eu que vou levantar um líder para ficar no acolhimento? Sou eu que vou levantar alguém para cantar aqui? Tudo é culpa minha, irmãos. Vocês acham que é? Eu acho que não. De repente você acha que é, a gente pode conversar depois. Mas a igreja não sou eu, somos nós. Amém? É o corpo que trabalha para edificar a si mesmo. Nós damos a direção, nós tomamos cuidado, nós caminhamos junto, mas não é assim, não é justo você apontar o dedo para a sua igreja, para o seu pastor, para a sua liderança, para o líder do seu grupo de relacionamento, para o líder do louvor, você apontar o dedo para ele e dizer que ele está errando, quando você não tem uma visão de família e de corpo, não é justo diante de Deus, e Deus está vendo. Deus está vendo. Mas quando nós temos uma visão de corpo, a nossa postura é diferente. Assim, pastor, nós tivemos um problema com este líder. Como é que nós podemos resolver isso? Como eu posso ajudar o Senhor a levantar uma liderança que não vai ter problema? Como, pastor, nós podemos caminhar nesse sentido? Pastor, houve um problema ali, como é que nós podemos resolver? Pastor, está acontecendo isso, como é que eu posso ajudar? Sabe por quê? Porque é família, é corpo. Nós não somos consumidores da igreja. A igreja não está aqui, irmão, para agradar as pessoas ou para proporcionar um bom culto com uma boa música. Não é isso, nós somos a igreja. Nós todos fazemos o culto. Nós todos fazemos esta igreja. Nós todos edificamos o corpo. Nós todos vamos caminhar e vamos mostrar o reino para as pessoas que estão lá fora. Não é eu, não é o pastor, não é ninguém. Somos todos nós juntos. Nós somos a igreja. Então, eu preciso perguntar para mim como eu tenho visto a igreja de Deus. Eu tenho alegria e eu tenho um senso de responsabilidade de viver em família. Eu tenho tido essa compreensão de corpo, embora sejamos tão diferentes, mas estamos unidos em Cristo Jesus, estamos unidos. Como corpo, então eu tenho me colocado à disposição para servir. Eu tenho me colocado à disposição para nutrir o corpo. Eu tenho me colocado à disposição para cooperar com o corpo. Eu estou de frente para a batalha, para o inimigo, ou estou apontando o dedo, o inimigo está vindo ali, eu estou junto com a igreja, batalhando e cuidando da igreja contra o inimigo que vem. Mas quando eu viro as costas para atacar a igreja, o inimigo vai me pegar pelas costas, irmãos, e eu vou ser um alvo fácil. Somos chamados para viver como corpo e como família. Não é maravilhoso, irmãos? Eu acho lindo esse projeto de Deus. Você e eu temos nos colocado então à disposição para servir, para nutrir, para cooperar com o corpo, para abrir a nossa casa, para receber um grupo de relacionamento, estar à disposição para estudar a palavra, para ensinar a palavra, para dar aula para crianças, se for o caso, estar à disposição para servir, colocar o que eu tenho a serviço do Senhor, os meus dons, a minha inteligência, o meu talento, a minha vida, o meu tempo. Como temos olhado para a igreja, como nós temos olhado. Irmãos, 2022 está chegando, não sei como é que vai ser. Agora tem a tal de variante, não sei nem falar, não vou arriscar, tá, irmão? Vocês sabem, né? Tem uma variante nova aí que veio da África, que está chegando, o pessoal não sabe como é que vai ser. Aí já cancelaram festa de Réveillon em todas as capitais do Brasil praticamente. A gente não sabe como é que vai ser. Não temos certeza em relação ao ano que vem, ano eleitoral, não temos certeza quem que vai ganhar, quem que vai perder.
como é que vai ser o próximo governo, não sabemos se a igreja vai ser perseguida. Vocês acreditam que daqui a 10 anos pode haver uma perseguição contra a igreja no Brasil e de repente isso que nós estamos fazendo com o culto público pode ser proibido? Quem acha isso impossível de acontecer? Você acha impossível que daqui a 10, 15 anos a igreja seja proibida de se reunir no Brasil? Eu não acho que isso seja impossível. Como é que nós vamos nos preparar? Somos uma família, somos um corpo, temos paixão uns pelos outros, temos paixão pelo Senhor. O que é que você quer para a sua vida, para a sua casa e para a sua família? Você quer viver a igreja que você acredita? Ou você quer viver a igreja que Deus tem colocado na sua palavra? O que é que nós vamos viver? Irmãos, eu não sei como vai ser 2022, se vai ser com máscara, sem máscara, com álcool, sem álcool, não sei. Uma coisa eu sei, nós continuaremos sendo família, nós continuaremos sendo corpo, nós continuaremos expressando o amor, o poder e a glória de Deus. Nós somos chamados para viver, para expressar o amor, o reino e o poder de Deus. Isso não vai mudar e eu quero chamar você a fazer parte disso. Que 2022, irmãos, seja um ano totalmente diferente de toda essa bagunça que veio de 2020 e 2021. Que nós possamos realmente viver em comunhão, em alegria, em nome de Jesus. Amém? Cá, pastor. Queria que você fechasse os teus olhos. Vamos orar por essa palavra. Glória a Deus. Pai, nós queremos colocar a nossa vida diante do Senhor, porque é muito claro quando a sua palavra nos trata como uma família. E a igreja então, Pai, ela não pode viver alheia a esta realidade. Até pode, mas não deveria. Pai, nós não podemos desprezar a igreja do Senhor. Deus, como pai, como avô, eu me entristeço, Senhor, quando eu vejo pais negligenciando o culto, negligenciando a reunião da igreja, negligenciando a comunhão, desprezando, Senhor, a comunhão dos santos. Porque esses pais estão passando uma mensagem para os seus filhos. Uma mensagem, Deus, de que estar reunidos como igreja não é importante. Uma mensagem, ó Deus, de que estar reunidos na casa do Senhor com irmãos em Cristo não é importante. Uma mensagem, ó Deus, de que, ó Pai, as diferenças são maiores do que a aliança que temos em Cristo Jesus. Ó Deus, a verdade é que as diferenças são uma bênção, elas nos confrontam, elas nos ensinam, elas nos fazem chorar, elas nos ensinam. Somos diferentes, é verdade, mas somos membros de um só corpo. Ó Deus, temos muitas dificuldades, temos muitas lutas, temos muitas situações, mas podemos contar com os nossos amigos, podemos contar uns com os outros, podemos, ó Deus, como Jesus disse, eu estava ansioso para tomar esta ceia juntamente com vocês, eu estava ansioso para essa Páscoa. Ó Deus, quando foi a última vez que nós estivemos ansiosos por estar no culto com os irmãos? Qual foi a última vez que estivemos ansiosos para tomar a ceia juntos? Qual foi a última vez que estivemos ansiosos para orar uns pelos outros? Ó Deus, porque isso foi roubado de nós? Ó Pai, porque a frieza quer entrar no nosso coração a tal ponto de nos afastar, ó Deus, da realidade que a sua palavra programou e projetou para nós, de que somos família e de que somos um corpo, e o corpo não pode dizer eu não preciso de você. Eu não preciso de você porque você tem uma outra função, eu estou muito bem suprido naquilo que eu faço, naquilo que eu sei fazer, e eu não preciso da igreja. Pai, isto é um engano, isto é uma mentira, e nós queremos nos arrepender, Senhor, nos arrepender, e declarar, ó Pai, que, ó Pai, amamos o Senhor,
amamos estar em comunhão, amamos estar, ó Deus, junto com a igreja. Aqui o Senhor derrama da sua graça, aqui o Senhor derrama do teu amor, o seu poder, a sua unção, o óleo é derramado, Pai, sobre a igreja, a unção, na comunhão é derramado, assim, a graça, a unção. Ó Deus, quando estamos juntos, caminhamos, ó Deus, confrontando e sendo confrontados, ensinando e sendo ensinados. Quando estamos juntos, ó Deus, caminhamos com alegria e caminhamos sabendo que podemos contar com o outro, podemos confiar, podemos ajudar e ser ajudados. Este é o chamado do Senhor para a igreja. Ó Deus, essa pandemia quis nos esfriar. Ó Deus, essa situação do país, até mesmo da igreja, da religiosidade, quer nos esfriar, mas nós queremos nesta noite dar um brado, Deus, contra toda frieza, contra toda, ó Deus, contra todo distanciamento, contra toda mornidão. Nós queremos viver em comunhão, queremos viver, Deus, desfrutando daquilo que o Senhor tem para nós através da sua igreja, do amor dos irmãos, do cuidado dos irmãos, da repreensão em amor, ó Pai, também da exortação, do ânimo, ó Pai, da repreensão de tudo aquilo que o Senhor tem para nós através da sua igreja. Queremos ser igreja família, igreja que é corpo, uma igreja que anda conforme a sua perfeita vontade, em nome de Jesus. Enquanto o pastor Fabiano e pastor Etel ministram essa canção, quero convidar você a ficar de pé, e se você tiver liberdade para isso, querido, dê um abraço no seu irmão, e fala assim: somos uma família, querido, quero estar perto de você, quero crescer com você. Fala para ele assim: olha, vamos ter comunhão, vamos estar junto. Amém? Ore com ele, libere uma palavra de bênção, libere uma palavra amorosa, e fala assim: vamos crescer juntos, somos família, irmãos, somos igreja, em nome de Jesus.